Por que a Bíblia não fala de Jesus entre os 12 e os 30 anos de idade? Bom, semana passada me fizeram essa pergunta. Eu acho uma pergunta interessante e resolvi deixar aqui no vídeo para vocês. Bom, para quem quiser ouvir, comentar, discutir, passar para frente, enfim. Por quê? É interessante que, se você pensar que os evangelhos são biografias de Jesus, os 4 evangelhos são biografias do Senhor Jesus. Ou seja, traz o relato da vida dele. Se você pensar em qualquer outra biografia, ela não conta a vida em detalhes do biografado. Conta algumas coisas, por exemplo, se a biografia de um artista conta muito da infância dele, se é a biografia de um político, corta algumas coisas, vai falar da formação dele, da juventude, do que influenciou, do que levou ele à política, e depois vai tratar da efetiva carreira política dele. Por exemplo, você tem Mandela, o filme do Nelson Mandela, que conta a história dele, não foca muito na vida pessoal, na vida familiar, foca mais na sua atividade política contra o apartheid, e assim sucessivamente. E essas lacunas, em nenhuma biografia, foram motivo para descredenciar essa biografia. Entretanto, quando se fala de Jesus, essas lacunas são motivo para questionamentos. Bom, perceba que numa biografia você então coloca questões relevantes da vida da pessoa. É claro que os exemplos que eu citei aqui são exemplos mais modernos. Atualmente nós temos uma facilidade muito grande de registrar informações. Afinal de contas, vivemos na chamada era da informação, em que o registro de informação não só é necessário, como ele é até cultuado. Hoje em dia, uma empresa, os governos, os órgãos públicos têm uma necessidade muito grande de processar, de reter informação. Muito bem. Então, obviamente, uma biografia hoje você tem muito mais dados sobre aquela pessoa. Quando falamos do Senhor Jesus, aí aproximadamente, grosso modo, 2000 anos atrás, não tinha essa facilidade toda. Você não tem tantos registros. O próprio poder público não tinha tanta preocupação com o registro de informações. Mas perceba que as informações que estão no Evangelho são as relevantes. Se você pensar, o que importa a vida de uma pessoa dos 12 aos 30 anos? Nada. Ou seja, Jesus entre 12 e 30 anos de idade não fez nada demais. A Bíblia diz que ele era um filho. A palavra dos 12, dos 12 anos, quando ele vai ao templo e ele se perde lá da família dele, está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 39 ao versículo 52. E depois, o capítulo 3, já falando do batismo de Jesus e o início do seu ministério, a tentação e o início do ministério. Perceba que o que a Bíblia relata sobre Jesus é o seu nascimento, que é o cumprimento da profecia. Essa parte dos 12 anos, eu vou explicar daqui a pouquinho. E depois, seu ministério e morte, o sacrifício pela humanidade. Ou seja, a Bíblia trouxe o que ela se propôs. Ou seja, o que era a vontade de Deus para nós. Trouxe Jesus como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só isso. Dos 12 aos 30, ou até mesmo da sua, quando ele era recém-nascido, foi feita a circuncisão, até os 12 anos, isso é um período irrelevante na vida de Jesus. Viveu como qualquer outra pessoa, como qualquer outra criança. Aprendeu a ler, a escrever. Na verdade, isso até para um nazareno, uma pessoa que vivia em Nazaré, uma pessoa pobre, como era a família de Jesus, era algo extraordinário, era exceção. Poucos nazarenos liam e escreviam. Era uma região pobre ali. Então, até isso é interessante se notar. Então, para um registro biográfico, a Bíblia traz o que é necessário do Senhor Jesus. E perceba que eu não estou nem falando de questões espirituais, eu estou falando de uma questão biográfica, mais científica, mais histórica, por assim dizer. Então, traz o que é necessário. Os pontos necessários da vida de Jesus. O Evangelho de João, no final, João vai dizer assim: se fosse registrar tudo que Jesus fez, cuido que nem todos os livros do mundo caberiam.
né? Então a Bíblia ela faz esse recorte. Os biógrafos, por assim dizer, né, os evangelistas que vão escrever o evangelho acerca de Jesus, trazem o que é importante da vida de Jesus. Aquilo que mostra ele como Deus, como sacerdote, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, tira o pecado dos homens, né, lava o nosso pecado. Enfim, é isso. Traz o que é importante para a vida dele. Tá? Traz o que é importante na vida dele. Né? Então, dos 12 aos 30, Jesus viveu como qualquer outro israelita. Acordava de manhã, ia trabalhar, aprendeu a ser carpinteiro com o pai dele. Né? Só. Não, a vida comum. Né? Se for fazer uma biografia minha, a maior parte da minha vida, aliás, toda a minha vida, né, tem relevância. E é assim, é uma vida de uma pessoa comum. Uma vida de pessoa comum. Acorda de manhã, trabalha, almoça, dorme, passa um tempo com a família. Só isso. Ou seja, Jesus, dos 12 aos 30, viveu dessa maneira. E aí você vai registrar o quê disso? Vai registrar que Jesus cresceu em Nazaré, o que ele almoçava. Gente, a Bíblia não é uma página de Facebook que você posta seu almoço ou qualquer coisa desse tipo. Não é isso que você posta sua viagem. A Bíblia não é isso. A Bíblia mostrou Jesus como Salvador da humanidade. Ou seja, essa lacuna não faz o menor sentido você tomar essa lacuna como algo que coloque em xeque o relato bíblico. Não faz sentido. Tá? Não faz o menor sentido. E aí, creio que você já percebeu que do ponto de vista biográfico, histórico, não tem o menor problema ter essa lacuna. Tá? E aí, nós vamos para o ponto de vista profético. Tá? Esse relato dos 12 anos de Jesus lá no templo mostra que o interesse dos evangelistas não era puramente histórico. Por quê? Porque um jovem ir ao templo com 12 anos era algo comum. Né? A partir dos 12 anos, o jovem judeu passava a participar do culto público. Tá? E, provavelmente ele foi nos anos anteriores, né? A Bíblia diz que anualmente eles subiam para a festa da Páscoa, onde ele foi, mas não participou dos cultos, porque é a partir dos 12 anos que o jovem judeu, né, passa a poder participar dos cultos públicos. Né? Daí vem o Bar Mitzvah, né? É dessa tradição. Tá? Então ele passa a participar do culto público. Portanto, era algo que todo jovem judeu de 12 anos fazia. Mas com Jesus foi um pouco diferente. E aí nós vemos que o interesse dos servos que escreveram os evangelhos não era puramente histórico ou biográfico. Por quê? Porque ali vai dizer que as pessoas se admiravam do que Jesus dizia. Ou seja, o Lucas, né, registrou isso para mostrar que desde a infância o Espírito de Deus já agia sobre Jesus. Ou seja, é uma passagem que, de maneira geral, ela é corriqueira, mas que na vida de Jesus mostra a ação do Espírito de Deus. Portanto, os evangelhos não foram escritos com um mero intuito biográfico ou histórico. Os evangelhos foram escritos com o intuito de mostrar a pessoa gloriosa do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Portanto, essa lacuna que tem na vida de Jesus não pode ter o condão de colocar em xeque a sua fé ou a credibilidade do relato bíblico. Na semana passada, as pessoas até disseram assim, mas dos 12 aos 30 Jesus sumiu? Não, Jesus simplesmente foi uma pessoa normal, sujeita às tentações, mas veio nos ensinar que nós, em Cristo, somos mais fortes. Que com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, podemos vencer o mundo mal. Na verdade, nós não, né? Ele vence o mundo por nós, se crermos na sua morte e na sua ressurreição. Para isso veio os evangelhos. Para isso os evangelhos foram escritos, nos foram deixados, para que entendamos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira, não o pecado do mundo, né? Porque a gente fala o mundo é o mundo sem eu, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte. Né? Nós é nós sem eu, né? Não. Jesus morreu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado e o seu também. Que Deus o abençoe. Até a próxima. Um grande abraço.